Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. A obra que Deus está a fazer no mundo é uma obra de criar filhos e filhas dele. Ele está a fazer isso através de Jesus Cristo. Jesus Cristo, por outro lado, está a fazer a vontade do Pai. Para Jesus Cristo poder ser nosso Salvador, ele teve que dar a sua vida por nós. Vejam aqui em Colossenses capítulo 1, versículo 15 a 19. Diz assim: Este é a imagem do Deus invisível. Quer dizer, Jesus Cristo é a imagem do Altíssimo, do Pai, o primogênito de toda a criatura. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele, por meio de Cristo e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Ele existiu antes de todas as coisas, porque ele criou tudo. E por isso, como diz aqui, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprova Deus ao Pai que nele, em Jesus Cristo, residisse toda a plenitude, todo o poder, toda a divindade. E, queridos irmãos, Jesus Cristo tem estado a fazer a vontade do Pai. O Pai é o Criador, mas ele criou tudo pelo Filho. E por isso o Verbo, aquele que veio a ser o Filho, veio a ser Jesus Cristo, o Verbo foi o Criador, porque fez tudo debaixo da instrução do Pai, do Altíssimo. O Pai, por isso, é o nosso Salvador. Sim, leem 1 Timóteo capítulo 1. 1 Timóteo capítulo 1. Vejam aqui, se faz favor. 1 Timóteo capítulo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, isto do Pai, de Deus, nosso Salvador. E de Cristo, nossa esperança. Deus é o nosso Salvador. Mas ele fez tudo por e através de Jesus Cristo. E por isso Jesus Cristo é também o nosso Salvador. Vejam aqui, por exemplo, em Tito, capítulo 1. Tito, capítulo 1, versículo 4. Diz assim: A Tito, verdadeiro filho, segundo fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo, nosso Salvador. Por isso, o Pai é o nosso Salvador, mas fez tudo através, por intermédio do seu, digamos assim, agente, do seu servo, Cristo. E ele fez tudo, criou tudo através de Cristo, que nessa altura era o Verbo. Agora, depois de vir para a Terra, veio a ser o Filho do Homem, Jesus Cristo. Também se vê, por exemplo, em Hebreus, capítulo 1, versículo 8 e 9. Vejam aqui. Diz assim: Mas acerca do Filho, está a dizer aqui, o Pai disse acerca do Filho, o teu trono, ó Deus. O Filho é Jesus Cristo. E depois disse, o teu trono, ó Deus. Foi o Pai, está a dizer, a Cristo, a dizer, o teu trono, ó Deus. É para todo sempre. E, acerca do Filho, o Pai também disse, o cetro de equidade é o cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus,
o teu Deus. Por isso, Jesus Cristo, o Pai, o Altíssimo. Por isso, Deus, o teu Deus. Isto é o que aqui o Pai a falar. Te ungiu com o óleo de alegria, como nenhum dos teus companheiros. Te ungiu com o óleo de alegria. Esta unção é fazer ele o Messias. Isto foi citado de Salmos 45, versículo 6 e 7. Por isso, queridos irmãos, vemos que Jesus Cristo tem muitos títulos. Vimos aqui, tem o título de Deus, mas ele não é o Altíssimo, mas tem o título de Deus porque ele foi o Criador. Mas está claro, o Pai foi o Criador, porque o Pai criou tudo através de Jesus Cristo. O Pai é o Salvador, mas Jesus Cristo também é o Salvador, porque o Pai salva através de Jesus Cristo. E por isso ele tem vários títulos. Jesus Cristo tem vários títulos. Criador, Salvador, Deus, Sumo Sacerdote, Rei, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Mas para ele poder salvar-nos, ele tinha que dar a sua vida. E ele deu a sua vida. Ofereceu a sua vida. E por isso o Pai tinha que existir como um ser independente e co-eterno para ressuscitar o Filho, uma vez que ele tinha dado a sua vida. E porque ele, isto é, Jesus Cristo, foi aquele que criou todas as vidas humanas e, sim, como lemos ali em Colossenses, criou também os anjos, os céus, os poderes celestiais. Tudo foi criado através de Jesus Cristo. E por causa disso, a vida de Jesus Cristo que foi dada por nós tem muito mais valor que qualquer vida. E por isso a vida dele paga por todas as nossas vidas. E por isso lemos em Hebreus capítulo 10, começando a ler do versículo 1, diz assim: ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros. Qual lei? A lei cerimonial, a lei dos sacrifícios, dos ofertórios. Não é a imagem real das coisas. Nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes. Isto é a lei das ofertas. Não pode jamais tornar perfeitos os ofertantes. Com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. Mas esse sacrifício, essa lei de sacrifícios, apontava para Cristo. De outra sorte, como diz aqui no versículo 2, Hebreus 10, não teriam cessado de ser oferecidos. Depois continua no versículo 3, entretanto, nesses sacrifícios faz-se recordação de pecados todos os anos. E não só de pecados, faz-se recordação de certas ofertas. E diz assim, porque é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. E por isso diz assim, ao entrar no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado? Então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a seu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Perdão. Por isso Jesus Cristo veio para a terra, foi formado um corpo físico, foi encarnado, foi formado um corpo físico e ele então ofereceu a sua vida por nós. Ele fez a vontade do Pai. Ele fez e agradou e fez a obra do Pai e faz hoje em dia a obra do Pai. Como diz ao fim do versículo 9, acrescentou, aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Versículo 10, nessa vontade é que temos sido
santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo. A oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Uma vez por todas. Vejam, por exemplo, no versículo 14. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Que é a oferta de Jesus Cristo. Suficiente para nos aperfeiçoar para sempre. Uma só oferta. Uma só oferta. Mas como lemos no versículo 1, voltando ao capítulo 10, no versículo 1, ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, esta lei de cerimónias, esta lei de ofertas, tem sombra de coisas vindouras. Esta lei de ofertas tinha uma sombra de quê? De Cristo, que foi uma vez oferecido por todas. E por isso, visto que Cristo é a realidade, é a oferta que as leis de ofertas apontavam, eram sombras de, visto que Cristo é a realidade, quando olhamos para estas ofertas, vemos então princípios, metáforas, analogias de princípios espirituais, porque são uma sombra. E quando lemos em Levíticos, capítulo 1, versículo 5, onde dá a primeira descrição de 5 tipos de ofertas, que depois são explicados um bocadinho mais em detalhe em capítulos seguintes, vemos dessas 5 ofertas que 3 são um cheiro doce para Deus. E as outras 2 não são um cheiro doce, porque essas outras 2 representam pecado. Mas as outras 3 representam um sacrifício, uma oferta de cheiro doce. E por isso hoje, queridos irmãos, eu quero dar a vocês uma sinopse introdutória de 2 dessas 5 ofertas, de 2 dessas 5 ofertas de Levíticos, primeiramente, as primeiras 2, isto é, capítulo 1 e capítulo 2 de Levíticos. Lembrem-se que o corpo de Cristo era a realidade dessas 5 ofertas, desses 5 tipos de sacrifícios. Mas cada oferta tinha um aspecto, ou representava um aspecto diferente do sacrifício de Jesus Cristo. Cada uma dessas 5 ofertas representa um aspecto diferente do sacrifício de Jesus Cristo. É como, por exemplo, você olha para um carro, mas você tem um aspecto, uma maneira de ver o carro, se você olha do lado esquerdo. Do lado direito vai ter, talvez, um aspecto diferente. Da parte de trás vai ter um aspecto diferente. Da parte da frente do carro vai ter outro aspecto diferente. Igualmente, por exemplo, você vê a história dos israelitas no Egito. Há o aspecto da vida deles, dos israelitas, no Egito. Depois há o aspecto dos israelitas quando estavam no deserto. Depois há o aspecto ou a visão do que os israelitas fizeram ou não fizeram quando estiveram na terra prometida. Há um aspecto, há uma visão, há uma história dos israelitas quando estiveram no exílio. Exatamente a mesma coisa com o Evangelho de Jesus Cristo. Existem 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. E a vida de Jesus Cristo e o evangelho que ele pregou é visto da perspectiva de Mateus como um rei, por exemplo. É visto pela perspectiva de Marcos como um servente. É visto pela perspectiva de Lucas como um filho do homem. E por isso aí, em Lucas, fala acerca das várias coisas que Jesus Cristo fez como um homem, da genealogia dele e do nascimento dele e quando ele cresceu e foi educado, e coisas que fez como um homem. Mas, por outro lado, a visão do Evangelho de acordo com João olha para Jesus Cristo como o Filho de Deus.
e tem então uma perspectiva diferente, uma visão diferente. Igualmente, as 5 ofertas em Levíticos, 1, 2, 3, 4 e 5, as Levíticos, capítulo 1, capítulo 2, etc., até o capítulo 5, essas 5 ofertas representam aspectos diferentes da oferta do corpo de Cristo. E por isso quero começar hoje olhando para Levíticos capítulo 1, que é a primeira oferta, que é a oferta dos holocaustos, ou do holocausto. Chamou o Senhor a Moisés e da tenda da congregação disse: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor, trareis a vossa oferta de gado do rebanho, ou de gado miúdo, e se a oferta for holocausto de gado, terá macho sem defeito. Por isso a oferta tinha vários assim, graus. E se a oferta for holocausto de gado, terá macho sem defeito, à porta da tenda da congregação o trará, para que o homem seja aceito perante o Senhor. E vemos aqui que é um holocausto, que quer dizer que é uma oferta completamente queimada. Tudo é queimado. Toda essa oferta é completamente queimada, é consumida, que era macho, que era sem defeito, por dentro e por fora, sem defeito, e que era uma oferta voluntária. Diz assim: quando algum de vós trouxer oferta, é uma oferta voluntária. Representando, está claro, como Cristo, o sumo sacerdote, ele, o nosso sumo sacerdote, ele é a oferta. Ele também é o sumo sacerdote. E ele também é o que fez a oferta, porque ele ofereceu o seu corpo. Por isso representa, esta oferta do holocausto, representa o sacrifício completo de Jesus Cristo, sem pecado, sem, como diz aqui, sem defeito, por dentro e por fora. Voluntariamente, ele se ofereceu a si próprio. E era uma oferta de vida. Deu a sua vida. Vejam, por exemplo, João capítulo 3, versículo 16. João 3, versículo 16. É uma escritura que todos sabemos muito bem e que diz, João 3, versículo 16, diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou, que deu, foi Deus que deu, que fez esta oferta do seu Filho. Sim, como vemos, para salvar o mundo. Por isso ele também é um Salvador. Mas vejam em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 6 a 8. Diz assim: pois ele, isto está falando aqui também a Jesus Cristo, como vem ao fim do versículo 5, pois ele, subsistindo em forma de Deus, que isto é, ele existia em forma de Deus, ele era Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, não era nenhum roubo de identificação, nenhum roubo de pessoa, não era nenhum insulto a dizer, olha, ela era Deus. Mas versículo 7, antes, a si mesmo, ele se esvaziou, a si mesmo, se ofereceu a si mesmo, voluntariamente, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, isto é, saindo da semelhança de Deus para ficar da semelhança de homens, e reconhecendo em figura humana, assim se humilhou, tornando-se obediente até a morte e a morte de cruz. Ele deu a sua vida eterna para ficar uma vida física temporária e então deu a sua vida na cruz. Uma oferta completa. Um holocausto da sua vida. Vejam em Hebreus, capítulo 9. Hebreus, capítulo 9, versículo 14. Hebreus 9, versículo 14. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se
ofereceu. Cristo ofereceu-se a si mesmo. Sem mácula. Sem mácula, por dentro e por fora. Perfeito. Sem pecado. Sem mácula. Purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Jesus Cristo ofereceu-se a si próprio. Por isso vemos aqui o holocausto, que é uma oferta, que é feita aqui por Jesus Cristo. Ele ofereceu. Vejam aqui em João, capítulo 10 também. João, capítulo 10. João, capítulo 10, versículos 17 e 18. Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida, eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi do meu Pai. Queridos irmãos, Jesus Cristo deu a sua vida. E depois, continuando então a ver em Levíticos capítulo 1, vimos aqui que o holocausto será uma oferta. Diz assim, para que o homem seja aceito perante o Senhor, para nós podermos ser aceitos perante o Senhor. E porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele, para a sua expiação. Para a nossa expiação. O oferador somos nós, para sermos reconciliados. A expiação, isto é, sermos reconciliados, para estarmos unidos um a um com o Pai. E continuando no versículo 2. Depois imolará o novilho diante perante o Senhor e os filhos de Arão, os sacerdotes, apresentarão o sangue e o aspergirão ao redor sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Por isso vê-se, tinha que matar, diz aqui, o novilho. Tinha que matar este touro, este novilho. Quem é que tinha que matar? Quem é que tinha que matar o novilho? A pessoa que estava a dar a oferta. A pessoa que estava a dar a oferta. Queridos irmãos, nós, como aqueles que oferecemos o sacrifício, temos que matar o novilho. Significado muito importante aqui. Todos nós temos uma responsabilidade. E não é só Jesus Cristo. Aqui neste sacrifício temos uma responsabilidade também. Nós temos que dedicar a nossa mente, o nosso coração à verdade. A nossa responsabilidade é de amar a verdade de Deus. Nós somos um sacrifício vivo. Nós temos que nos sacrificar a nós próprios. Vejam aqui em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Temos uma responsabilidade. Não é só Cristo dá a sua vida, mas aqui rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É a nossa responsabilidade, é o nosso culto racional. É a nossa responsabilidade perante Deus. Para pormos Deus primeiro, para amarmos a Deus primeiro. E por isso esta lei, este ofertório do holocausto, apontava para Cristo, mas aponta
para o nosso sacrifício vivente, para pôr Deus primeiro, fazermos um sacrifício completo da nossa vida. E por isso nós servimos e obedecemos e agradamos a Deus, não porque temos que, mas aliás, servimos, obedecemos e agradamos a Deus porque queremos fazer isso. Por isso nós, como diz assim, essa pessoa que matou, fez o sacrifício voluntário, tal como Jesus Cristo foi o voluntário, deu a sua própria vida. E depois, continuando a ler aqui em Levíticos capítulo 1, Levíticos capítulo 1, versículo 7 a 8, diz assim: os filhos de Arão, o sacerdote, porão fogo sobre o altar e porão em ordem lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, colocarão em ordem os pedaços, a saber, a cabeça e o redenho, sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém, as entranhas e as pernas, o sacerdote as lavará com água e queimará tudo isso sobre o altar. Vê-se aqui que há uma ordem. Tudo está bem organizado. Há uma ordem. E está claro, há uma ordem na Igreja de Deus. É tudo feito em ordem, sem confusão. Representa, por isso, o corpo de Cristo, que é a Igreja de Deus. A cabeça, que é Jesus Cristo. A cabeça assim. Depois está a pôr a gordura, como diz aqui no versículo, a saber, e o redenho, estas partes, como a gordura, essas partes que pertencem a Deus, que representa, digamos assim, a saúde e o bem-estar de Jesus Cristo. Também no versículo 9 diz assim: também as entranhas e as pernas, as entranhas, as partes internas, as suas emoções, os seus sentimentos, que é o que representa. Vejam, por exemplo, em Filipenses capítulo 1, versículo 8. Filipenses capítulo 1, versículo 8. Filipenses capítulo 1, versículo 8. Pois a minha testemunha é Deus, da saudade que tem de todos vós, na eterna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção. Então, aqui a falar das emoções de Cristo, as emoções, os sentimentos internos dele. A interna misericórdia, eterna, é o sentimento, é um terno, uma parte interna, esta ternura. Veja aqui também, no capítulo 2, versículo 1. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão de espírito, se há entranhos, afetos e misericórdia, que estas partes internas, entranhos, afetos, esta ternura, este amor, se há estas emoções entranháveis, afetas e compaixões. E depois vejam aqui também, voltando em Levíticos capítulo 1, onde estava a ler aqui, no versículo 9, também as entranhas, isto é a parte interna, as emoções, como vimos, mas também as pernas que representa andar no caminho correto. O sacerdote as lavará com água, que representa a água, que representa o Espírito Santo. E depois diz assim: e queimará tudo isto sobre o altar. É o holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. É um aroma
agradável, é um cheiro suave, é um cheiro agradável ao Senhor, porque não tem pecado. É uma oferta voluntária. E depois vejam aqui no versículo 10. E se a oferta for de gado miúdo, por exemplo, ovelhas, carneiros ou de cabritos, para o holocausto terá macho sem defeito. Por isso há vários graus nessa oferta. A primeira era ser um novilho. Agora, se a oferta for de carneiros ou cabritos. Vejam também no versículo 14. E se a sua oferta ao Senhor for holocausto de aves, se poder ser aves também. Vê-se aqui que há vários graus de oferta. Oferta completa. Pode ser de uma novilha. E isso representa, esses animais diferentes, representam aspectos diferentes também do caráter de Jesus Cristo. Por exemplo, como novilho, nós temos de ficar fortes. Do carneiro, que é uma submissão voluntária. Ou seguir, de ser um seguidor, um discípulo. Do bode, ser um líder, por exemplo. Dos pássaros aqui, que diz aqui, se for no versículo 14, for aves, que era dado geralmente pelos pobres, mas as pessoas tinham liberdade de oferecer conforme eles tivessem possibilidade e conforme eles tivessem o coração deles os compungisse e os guiasse, conforme a consciência deles dizia a eles. É como nós, conforme estamos mais e mais tempo na igreja, o nosso entendimento e compreensão das verdades de Deus aumenta, fica mais profunda. E por isso, às vezes, pensamos que temos que dar uma oferta maior. Às vezes, uma rola, uns pombinhos, seria uma oferta suficiente. Outras vezes, precisamos de oferecer um novilho. E estou a falar isto simbolicamente em termos espirituais. Há vários graus, várias maneiras de darmos ofertas, sacrifícios, ofertas a Deus na nossa vida, de maneira que, porque é um sacrifício vivente, um sacrifício vivo, como lemos em Romanos 12. Queridos irmãos, por isso vemos aqui que os holocaustos, a oferta dos holocaustos, representava um compromisso completo a Deus. Uma submissão completa das nossas vidas. Tal como a vida de Jesus Cristo foi completamente dedicada a servir a obra de Deus e fazer a vontade do Pai. As nossas vidas, igualmente, precisam ser comprometidas a fazer a obra do Pai com a mesma intensidade, com o mesmo compromisso completo, um sacrifício vivente completo. E por isso vemos aqui que a oferta do Holocausto tem vários significados espirituais que são aplicáveis para nós. Ora, agora vejamos a segunda oferta que eu quero falar hoje, que é a oferta de manjares. Vejamos então no versículo 1 e 2. Quando uma pessoa fizer a oferta de manjares ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha, nela deitará azeite e sobre ela porá incenso, frankincenso. Levá-la aos filhos de Arão, os sacerdotes, um dos quais tomará dela um punhado de flor de farinha e do seu azeite, com todo o seu incenso, e os queimará como porção memorial sobre o altar.
é a oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Oferta de aroma agradável ao Senhor. Ou como dizem em outros locais, de cheiro suave, agradável. Queridos irmãos, aqui não há uma dávida de vida. Aqui não está a dar uma vida de nenhum animal. É simplesmente de farinha. Farinha. De óleo. Neste caso, óleo de azeite. Óleo de oliveira. E deste frankincenso, de incenso. Não há carne. Não há morte. Mas há frutos. Mas há frutos. E aqui vê-se, no significado desta oferta, que é a responsabilidade do homem para o próximo. A oferta do Holocausto representa o nosso amor para Deus. A oferta dos manjares representa o nosso amor ao próximo. Vejam aqui em João, capítulo 13. João 13, versículo 34 e 35. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Ele levantou o padrão para este sacrifício que ele fez, esta oferta que ele fez, este exemplo que ele deu, que uma vez mais representa a oferta de Jesus Cristo, e pelo o sacrifício, os frutos do corpo de Cristo, tal como Ele nos amou. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiveres amor uns aos outros. Queridos irmãos, é um amor de uns para os outros. Vejam em João 6, João capítulo 6, versículo 35. João 6, 35. Está aqui a falar farinha. Isto é fazer pão. E João 6, 35 diz assim: porém, eu já vos disse. Perdão, versículo 35. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. E o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porque Ele é o pão da vida. Ele é o nosso pão. Ele é a nossa oferta de manjares. Vejam, continuando então a ler em Levíticos, capítulo 2, versículo 2. Diz assim: levá-la-á aos filhos de Arão, os sacerdotes, um dos quais tomará dela um punhado de flor de farinha. Vai tirar da oferta um bocadinho, um punhado de flor de farinha. Um punhado de farinha. Não vai ser toda a oferta, vai ser só um punhado de farinha. E do seu azeite, com o seu incenso, e os queimará. Vejam também no versículo 9. No versículo 9 diz assim: da oferta de manjares tomará o sacerdote a porção memorial e a queimará sobre o altar. Vê-se que deste pão da vida, deste pão, não é todo o pão queimado, é só uma porção pequena. Diz assim: tomará o sacerdote a porção memorial e a queimará sobre o altar. É a oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Aroma agradável ao Senhor.
queridos irmãos, o resto da farinha era para os sacerdotes. E simbolicamente, espiritualmente, o resto da farinha é para nós que vamos ser, no mundo da manhã, senhores e senhores, debaixo de Cristo, os seus sacerdotes. Hoje em dia nem todos nós somos ministros de Deus, sim, só aqueles que Ele chama, mas vamos ter uma responsabilidade no futuro. Nós somos filhos de Deus e por isso temos que servir a Ele de uma maneira para sermos um aroma agradável ao Senhor. E por isso diz assim, que é entregado com o frankincenso, com este incenso. Este incenso trazia este cheiro suave, este aroma agradável. Continuando então a ler em capítulo 2, versículo 3, diz assim: o que ficar da oferta de manjar será de Arão e de seus filhos. O resto, quer dizer, é só queimada uma porção, o resto vai para Arão e seus filhos. Isto é para o ministério de Deus. É coisa santíssima das ofertas queimadas ao Senhor. É coisa santíssima. Porquê? Porquê que esta oferta é santíssima? Porque representa bastante trabalho para ter esta farinha, como diz assim, que é, vamos cá ver onde diz aqui, uma farinha batida fina. Uma farinha batida fininha, bem batida, bem moída. E isso representa que a farinha não tinha assim pedaços assim duros, era tudo bem moidinha. Não havia pedaços duros, assim. E por isso representava muito trabalho, porque era a preparação do campo, era plantar, a plantação, era a colheita, era separar a palha, era moer isto e a preparação toda para fazer a farinha, que é um grande trabalho, é um trabalhão. Eu vi os irmãos na Maloca de Moscou a fazerem farinha. É um trabalhão enorme, com calor, para moer aquela farinha. E para ficar fininha, mais moída tem que ser feita, moída para ficar fininha. E isso representa moer representa esse trabalho, representa certas dificuldades. Para que a farinha seja toda fininha, não tenha pedaços assim duros no meio da farinha. Então isso representa que é uma farinha que não muda. E é simbolismo espiritual, é que isto tudo tem muito pensamento, tem muito trabalho, tem muito esforço e leva muito tempo. E vê-se aqui que a pessoa que faz esta oferta, não a come. É para os sacerdotes, para os filhos de Arão, mas a pessoa que faz a oferta, o oferador, não a come. Por isso, não tem nada para ele próprio. É completamente altruísta. Não é egoísta.
E por isso vê-se aqui um significado espiritual, que é um significado de servir e ajudar a outros que tenham necessidades. Por exemplo, durante a festa, servir os irmãos, mas também na nossa vida diária. Confortar, encorajar e confortar aqueles que têm dificuldades difíceis na vida, sejam elas financeiras, matrimoniais. Encorajar essas pessoas. Dar bons cumprimentos, encorajamentos. Pensar como é que podemos dizer palavras que sejam encorajadoras. Representa ações pequeninas de gentileza, de hospitabilidade. Isto requer pensamento, planejar, esforço e leva tempo. E como disse, esta moagem fina da farinha faz com que uma pessoa seja sempre a mesma, sejam quais forem as circunstâncias que existam. Tenha problemas grandes, difíceis, uma pessoa nível. Não é assim, subir para baixo e arrebenta, está a explodir e coisas assim. São princípios importantes para nós pensarmos acerca de nós. Somos, de facto, esse tipo de pessoas que temos este raciocínio, temos este carinho para com os outros, sempre constante. Isso é uma das nossas missões, para ajudar e ter cuidado para com os irmãos. E por isso é parte da obra de Deus é dar ao próximo, que é simbolizado por esta oferta de manjares. Vejam também aqui no versículo 7, se a tua oferta for de manjares de frigideira, far-se-á de flor de farinha com azeite. Porquê que é feita com azeite? Vocês pensam, por exemplo, na frigideira, o azeite ajuda a farinha a não se colar à frigideira, para não ficar pegada à frigideira. E por isso ajuda a cozinhar isto tudo correr facilmente. Vejam, por exemplo, em Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3, versículo 22. Lucas capítulo 3, versículo 22. Versículo 22, diz assim: E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz no céu: Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Jesus Cristo estava cheio do Espírito Santo. Ora, o óleo de azeite representa o Espírito Santo. E vemos aqui que, como uma pomba, o Espírito Santo nos ajuda a andar no caminho de Deus, nos dá o poder, nos dá a maneira de pensar e de ver as coisas para andarmos no caminho correto. O Espírito Santo nos ajuda a crescer de uma maneira fina, a evitar não ter muitos altos e baixos, mas assim um crescimento bem controlado em todas as áreas da nossa vida. Não é andar aí com emoções e é ser uma pessoa que anda assim chateada e aborrecida e não representa carinho para com os outros, mas precisamos de pensar. Pensamos de pensar. Sou equilibrado? Estou a fazer as coisas de uma maneira
nível, sem grandes altos e sem grandes baixos, mas nível, com cuidado para com as outras pessoas, com carinho, com amor, sem estas emoções para cima e para baixo. E o Espírito Santo é como este óleo de azeite que faz este ato de cozinhar que as coisas corram bem. E por isso ajuda o nosso crescimento espiritual. E vejam outro aqui, em Levíticos capítulo 2, versículo 11. Nenhuma oferta de manjares que fizeres ao Senhor se fará com fermento, porque de nenhum fermento e mel nenhum queimarás por oferta ao Senhor. A oferta não vai ter fermento. E o fermento simboliza o quê? Os dias dos pães asmos, por exemplo, sem fermento. O fermento simboliza o pecado. Sim, nós temos pecado, mas temos que tirar o pecado da nossa vida. Porque, ao fim de contas, sim, não somos justificados de nenhuma coisa que nós façamos. Nós somos justificados pelo sacrifício de Jesus Cristo. E depois vamos estar direitos, justificados, reconciliados com o Pai. Temos que nos manter debaixo dessa condição. E por isso, esse sacrifício não é baseado em pecado. O sacrifício, as ofertas de manjares, não é baseado em pecado. Tal como a oferta de holocaustos não era baseada em pecado. Por isso é que são ofertas de aroma agradável ao Senhor. Porque são voluntárias e porque não são baseadas em pecado. E por isso, nós temos que estar preparados a dar a outros carinho e amor e cuidado e compaixão, mesmo quando seja difícil, mesmo quando não somos apreciados, mesmo quando não recebemos um obrigado. Não nos dizem obrigado. Temos que dar amor ao próximo. Por isso diz, como lemos aqui no versículo 11, não se fará com fermento, porque nenhum fermento deve ser usado. E também nenhum mel. Sem mel. Porquê? Porque quando o mel é queimado, o mel, quando é queimado, se fermenta e dá um certo odor. E se estraga. E por isso, este aroma suave vem do incenso, que com o fogo aumenta este aroma agradável. Mas, por outro lado, o mel representa uma doce externa, ser doce externamente, mas que se torna assim fermentada, desagradável. E por isso não devemos ter este amor que é assim como um tipo de syrup, assim de um tipo de pegajoso. Mas tem de ser um amor que é genuíno, que é sincero. Um amor que dura, que é duradouro, do coração. Depois no versículo 12 fala acerca das primícias, que eu não vou cobrir agora, mas e depois continuar no versículo 13, diz assim que a sua oferta dos teus manjares temperarás com sal.
com sal. Porquê? Porque o sal é um preservativo contra a corrupção. E o sal dá um sabor. Dá um bom toque de sabor. Vejam Colossenses capítulo 4, versículo 6. Colossenses capítulo 4, versículo 6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberes como deveis responder a cada um. Por isso, antes de abrirmos esta boca, precisamos ter cuidado e pensar o que vamos dizer para que o que saia seja temperado com sal para ser agradável. Nós somos o nós somos o sal do mundo, da terra. Vejam em Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9, versículo 49 a 50. Marcos 9, 49 a 50. Porque cada um será salgado com fogo. Bom é o sal, mas se o sal vier a tornar-se insípido, como restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Sim, nós vamos ter dificuldades na vida, tal como esta oferta é queimada, vai ter certos testes de provações de fogo, mas temos que manter este sal e as palavras têm que ser sempre agradáveis, mesmo quando estamos debaixo de dificuldades. E por isso esta oferta, voltando a Levíticos, capítulo 2, esta oferta de manjares representa a responsabilidade de Cristo para conosco, que Ele teve e Ele tem, que nos ama. Mas representa também a nossa responsabilidade de amar ao próximo também. E por isso temos este amor que não é egoísta, mas um amor para os outros completamente altruísta. O terceiro sacrifício, que também é um aroma agradável ao Senhor, é em Levíticos 3, que é o sacrifício pacífico, que também é um sacrifício, um ato voluntário de adoração, representando da ação de graças e de convivência, que é muito típico do que se faz durante as festas de Deus. Nesse sacrifício pacífico, nós somos permitidos a comer esse sacrifício, como as pessoas que fazemos a oferta. E por isso dá esta ação de convivência espiritual na igreja, como fazemos na festa. É um sacrifício para haver unidade, do qual Jesus Cristo é o centro dessa unidade. Tenho intenção de, um dia, descrever um bocadinho mais, em maior detalhe, acerca desta terceira oferta, que também é uma oferta de aroma agradável ao Senhor. E estas três ofertas são de aroma agradável: a oferta, como digo, holocaustos, as ofertas de manjares e a oferta dos sacrifícios pacíficos. Porque não têm pecado. Não têm pecado. Queridos irmãos, as outras duas ofertas, que estão no capítulo 4 e capítulo 5 de Levíticos, são por pecados. E isso então, se Deus quiser, cobrirei noutro sermão num dia futuro. Mas o princípio aqui é que, embora estas ofertas todas representem o corpo de Cristo
E principalmente estas duas primeiras que cobri hoje, acerca da oferta de holocaustos e a oferta de manjares, que representa o nosso sacrifício completo e que representa, por isso, o nosso amor para com Deus, e a oferta de manjares, que representa a nossa responsabilidade para com o próximo, o amor para com o próximo. Estas ofertas são sombras de coisas espirituais muito maiores que nós temos que pôr na nossa vida. E como lemos em Romanos capítulo 12, quero voltar aí de novo em tipo de conclusão, Romanos capítulo 12, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável, aroma agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Por isso, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Isto é parte do nosso sacrifício. Temos que mudar a maneira de pensar para sermos um sacrifício agradável para Deus, oferecendo, comprometendo-nos completamente a servir a obra de Deus, mudando nós completamente, transformando a nossa mente, e um sacrifício de amor para com os irmãos. E por isso, queridos irmãos, vemos que começamos então a experimentar, a examinar, a ver qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, em conclusão, vejam comigo, se faz favor, Efésios capítulo 5, versículo 2. Efésios capítulo 5, versículo 2. Efésios, capítulo 5, versículo 2. Diz assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Temos que imitar a Cristo, que Ele nos fez, o corpo de Cristo, estes sacrifícios, estas ofertas que Ele é. E diz assim: e andai em amor. Amor para com Deus e amor para com o próximo. Como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Queridos irmãos, andem em amor para apresentarem o vosso corpo e a vossa vida como um sacrifício vivente a Deus, como uma oferta e sacrifício a Deus em aroma suave.